Bom dia amigos, bom dia, sou eu, Heleno Lopes, de novo aqui do Palácio Progresso, meu escritório. Hoje é o dia 5 de julho de 2022, terça-feira. Eu fiz uma agenda de cabeça, sempre eu faço cabeça, eu me esqueço de uma e tal, vou tentar ver se eu não esqueço de nada. Apenas quero falar sobre desapropriação, entendeu? Em juizado especial. Vamos começar aqui com uma manchetezinha, medo. Vocês viram aí a história que está acontecendo. A Rosa Weber, ministra do STF, deveria tomar posse na presidência do Supremo Tribunal Federal no dia 9 de setembro, mas o ministro Luiz Fux, presidente da Corte, já adiou para o dia 12 de setembro, temendo as manifestações do dia 7 de setembro, que devem ter reflexos pelo menos 2 dias seguintes, conforme ele entendeu mais, né? Adiou. Agora, que reflexos são esses? É porque a família democrática do Brasil, portando bandeiras verde e amarela, cada uma verde e amarela, vestidos todos de camisetas amarelas, verde ou de várias cores da bandeira, são considerados antidemocráticos. E o pessoal que apoia o Lula, tudo de preto, pelo narcotráfico, patrocinados, muitos deles não são antidemocráticos, né? É isso aí. Então esse é o medo. Outra coisa que nós podemos dizer, covardia. A covardia, o Lula vem demonstrando sua covardia a par de tudo que ele já fez, mas ele é resistente, é mentiroso, é covarde, é o verdadeiro larápio dos cofres públicos, quando ele está prometendo fazer em dobro tudo que ele já fez. E agora, pessoal, você vai ser roubado de novo? Pelo amor de Deus. O conselho aí pro Lula: ó, tu deve usar agora um anel de brilhante em cada dedo, mandar fazer uma prótese no dedo que está faltando para ver se cabe no anel, e exibir um relógio de ouro igual do Jacques Wagner, que foi um presente da Odebrecht, que era de $20 mil, e ele confessou que recebeu esse relógio, dizendo que está guardado. Quanto é que vale hoje um relógio desse? $20 mil a 5,50, dá mais de 100 mil, né, pessoal? Bom, então a covardia e o medo juntos, tanto pelo ministro Luiz Fux, quanto pelo larápio de 9 dedos. Aí nós temos mais uma coisa, quadrilha, pessoal. Vocês ouvindo o que diz o Marco Valério, o pobre do Marco Valério, que foi o cara que pegou 37 anos de prisão no caso do mensalão, só no caso do mensalão, ele não entrou no petrolão, não. Rapaz, você escutando o que ele diz, especialmente com relação à quadrilha do Lula, quem, contador, o PCC era o contador do Lula e continua sendo o mesmo contador do partido, é o primeiro comando da capital, uma facção perigosíssima. Esse primeiro comando da capital não está em todas, viu? Ele é aliado com as Farc da Colômbia. Aí então o senhor Márcio Aurélio, que já está na progressão de regime, ele sofreu muito, foi torturado dentro do xadrez, foi ameaçado de morte, conforme se sabe de tudo. Essa delação que ele fez, ela foi homologada quando ainda era ministro da Ativa, o Celso de Mello. Ele homologou. Por que ele homologou? Porque está repleta de documentos que dão respaldo a tudo que o Marcos Valério
sofreu e delatou. Delatou a quadrilha do Lula, pessoal. Delatou. Mostrou por A mais B a participação do narcotráfico. Mostrou a presença do Lula em todas as coisas, entendeu? Por ele narradas. O Gedel Vieira Lima foi lembrado por ele. 51 milhões de reais foram encontrados no apartamento do Gedel Vieira Lima, que agora fez um pronunciamento público dizendo que está apoiando o Lula, que o Lula é a esperança do Brasil. Pessoal, em que país nós vivemos? Agora, estão criticando o Bolsonaro. Criticando porque o nosso presidente está sendo criticado. Porque ele fez muito correto. Correto porque esse presidente português, esse cara tal de Manel Medeiros, né? Esse cara agendou várias pessoas e deixou o Bolsonaro como último. Ia ter encontro com o Lula no domingo, segunda-feira com o Bolsonaro. E ele cancelou. Porque é lógico, não é o Bolsonaro candidato. O Bolsonaro, ele é o presidente da República. Toda vida que qualquer estadista faz visita a outro país, a primeira coisa é ele se encontrar com o outro estadista que é presidente do país a ser visitado. E nunca o que ele fez. Inclusive, eu ouvi uma manifestação, uma reportagem de um jornalista português criticando o presidente de seu país, dizendo que ele é esquerda, que ele é da esquerda, que o Bolsonaro fez corretamente. Inclusive também, o Bolsonaro está muito bem aplaudido nos Estados Unidos por essa atitude. Afinal de contas, a América Latina não pode jamais ser comparada a uma Venezuela ou ser tomada por essa gente do Foro de São Paulo com a submissão às Farc colombianas, ao narcotráfico, ao dinheiro ilícito para a eleição de governantes, como já aconteceu com a Argentina, que está em uma miséria danada por causa do socialismo implantado, socialismo que é cantado em prosa e verso pelo Larápio, né? Que quer implantar esse socialismo aqui. Inclusive, nós estamos sabendo que tem uma pessoa lá de cima, que é o ministro do STF, dizem que é o Gilmar Mendes. Eu não acredito não. Aliás, o Gilmar Mendes ele pode acreditar tudo. Acreditar porque ele abraçou e chorou, abraçou o Zanin, o advogado do Lula. Ele, Gilmar Mendes, que vinha dizendo que o Lula merecia um tratamento, um julgamento justo. E esse julgamento justo aconteceu exatamente com a canetada do Fachin, que anulou todos os processos. Com a Carmen Lúcia, que modificou seu voto para que o Lula fosse vencedor na exceção de suspensão indevida contra o Sérgio Moro. Tudo isso, preclusão e mais preclusão, foram a tônica do julgamento do Lula, que os ministros passaram por cima de todos os atos preclusos e beneficiaram o indivíduo que está à frente das pesquisas, graças à manipulação desse Instituto de Pesquisa, que eu não acredito, nem o povo brasileiro pode acreditar. Aí acontece tudo isso, nós vemos o quê? Nós vemos um cara chafurdando o Brasil. Ele é recomendado aí, dizem que é pelo Gilmar Mendes, a fazer uma pequena crítica ao STF, para mostrar que ele também critica a Excelsa Corte, também critica o Congresso Nacional, diz lá que o Supremo está politizado e que o Congresso está judicializado. Nada disso. O Supremo não está politizado. Quem está politizado são os ministros que desrespeitam a Excelsa Corte. Eu sou pelo Supremo, eu sou pela Constituição Federal, eu sou pelo hino nacional, pela bandeira nacional, pela pátria, pela democracia, e nunca por esses canalhas que estão aí querendo voltar ao poder
E no dizer do próprio Márcio Valério, uma trilha de roubalheira infinita, infinita. Basta dizer o seguinte, estavam criticando que nesses 4 anos já quase, o Bolsonaro gastou 238 milhões de reais. Enquanto isso, nós vemos que o Lula, no levantamento feito, gastou 7 bilhões e 700 milhões. A Dilma gastou 9 bilhões. E agora? E vocês sabem mais? Quanto é que ganha cada ministro do Supremo? Somando tudo, gasto tudo, avião, mordomia, tudo, dá mais de 100 mil por mês. Quanto é que gasta o Lula? Cartão corporativo, carro, segurança, gasolina, viagem, hotel, hospedagem de volta para onde ele quiser no mundo inteiro. Aí quando o Bolsonaro dá uma viagem, vai gastar dinheiro público. Senhores, agora eu tenho a esclarecer também uma coisa triste, que tem que dizer que é triste, dando direito é triste. Mas que foi uma associação de indígenas que entrou com ação contra a União Federal, cobrando 50 milhões em face do assassinato do indigenista Bruno Pereira Araújo e do jornalista, como é o nome dele, Dom Philip, é inglês, britânico. Ora, senhores, primeiro, a associação cobrou danos morais de 50 milhões, artigo 186 do Código Civil. Todo aquele que por ação ou omissão ocasionar por negligência, imprudência ou imperícia danos a outrem é obrigado a reparar o dano. Ora, primeiro, essa associação de indígenas não deve ter sofrido danos morais porque a titularidade do direito seria dos familiares dos mortos. Segundo, nós temos as excludentes de responsabilidade. Tal como acontece com o crime, o promotor que acusa tem o dever de provar que o réu foi o autor do crime, agiu contra a lei penal e deve ser punido. A mesma coisa é a ação civil. Eles alegaram que o governo brasileiro, a nação, a União Federal, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz que a entidade pública ou a entidade privada é responsável objetivamente pelos atos ilícitos de seus prepostos. Essa palavra ilícito, ela vai exatamente calhar na obrigação da pessoa que propôs a ação. Se essa associação propôs ação contra a União Federal, ela tem que fazer várias provas. A primeira, que o ato foi ilícito de responsabilidade do preposto da União Federal. Segundo, provar sua legitimidade. O que é provar o ato ilícito? O ato morte de ambos os que compareceram àquela zona do Vale do Javari, Atalaia do Norte, é Atalaia do Sul, né? Então, isso aí, provar que o ato existiu, existe, o ato existe. Provar a responsabilidade da União Federal, que é difícil. Difícil por quê? Primeiro, o Bruno, esse cidadão lá, ele sabia de tudo daquela, dos perigos que tem. Segundo, o jornalista também estava ciô da situação. Provar que eles eram inocentes. Provar que houve culpa do poder público brasileiro. É muito difícil. É muito difícil porque jamais se pode provar que a União Federal teve culpa daquele episódio. E quantos morrem naquela região por culpa das próprias vítimas? Está certo que as vítimas foram culpadas do seu assassinato.
E os responsáveis penalmente são aqueles que mataram os dois, os que mandaram. Tudo legal, é lógico. Então, é muito difícil você pegar uma coisa, vamos dizer, dentro de uma repartição pública, um servidor está no exercício de sua atividade, ele mata uma pessoa qualquer, aí nós temos que investigar. Ele estava dentro da repartição, praticou o crime, ver se ele teve a atitude de legítima defesa contra algum agressor. Então, o caso aí seria, para esse servidor que mata um dentro da repartição, seria ele provar a legítima defesa e essa sentença de legítima defesa fazer coisa julgada em ação civil contra aquela repartição, contra o Estado, município, a União. O artigo 65 do Código de Processo Penal diz que a sentença penal absolutória, por legítima defesa, faz coisa julgada para as ações cíveis. No caso aí do Bruno Pereira e do jornalista Dom Felipe, não se vislumbra nenhuma participação da União Federal. Inclusive, vamos dizer que o sujeito faz um assalto a você no meio da rua. Você conduz determinada importância para fazer um pagamento. Eu tive até um caso de um advogado. O advogado recebeu um dinheiro e ia em direção a um carro para pegar, para deixar ao seu constituinte. No caminho ele foi assaltado. Aí eu pergunto, o advogado tem responsabilidade para entregar dinheiro ao constituinte? Não. Isso se chama o quê? Caso fortuito, força maior. Caso fortuito, força maior. O único local em que pode haver um assalto e a responsabilidade é do dono do estacionamento, é o estacionamento de banco. Um assalto dentro de um estacionamento privado não tem nenhuma responsabilidade do dono do estacionamento, por ser caso fortuito, força maior. Um raio cai e mata uma pessoa, vamos cobrar da União, vamos cobrar do município. É a força maior, tem um caso fortuito, a força maior. Quer dizer, agora, a jurisprudência do STJ exclui esse direito quanto aos bancos. O banco tem que manter um estacionamento de seus clientes, ele é obrigado a dar segurança. Se houver um assalto, um furto do carro, a morte de uma pessoa, cliente do banco, ou alguém que o acompanhasse dentro do estacionamento de um banco, aí o banco é responsável. Nos demais casos, aplica-se a teoria do caso fortuito da força maior, conforme a jurisprudência é pacífica. Eu não vislumbro nada. Agora nós vamos voltar aqui a uma coisinha. O Gedel Vieira Lima, ele é muito descarado. Está tão novinho que ele foi pegar com 51 milhões lá na Bahia, no apartamento dele, para entregar ao PT. O Marcos Aurélio foi dizer publicamente que o PT é uma quadrilha. Falou até na morte do Celso Daniel. Eu acho que se essa delação tivesse sido publicada na época, teria dado tempo uma determinação do Ministério Público para investigar as causas da morte do Celso Daniel. Porque, infelizmente, quem foi punido foi pouquíssima gente. Eu sei que foi punido um cara aí. Até um negócio de veículo, de ônibus. Mas a investigação teria cabimento, mas prescreveu. O artigo 109, inciso 1º do Código Penal, diz que o crime para o caso do homicídio prescreve em 20 anos contados do dia do crime, se nenhuma causa interruptiva aconteceu. As interrupções estão no artigo 117 do Código Penal. Recebimento da denúncia, sentença de procedência da ação penal ou sentença de pronúncia, tudo isso são causas interruptivas da prescrição.
porque é interruptível. O pessoal acha que, fala assim, botaram umas pedras e interrompeu a água do riacho. Mas no direito, a palavra interromper significa começar a contar de novo. Então o prazo vem contando. Tem uma causa interruptível. Recebi a denúncia, a partir dali corre o prazo de novo. Que é começar tudo de novo. Bom dia, pessoal. Quero agora entrar num assunto interessante. Nós temos hoje 3 leis que regulamentam os juizados especiais. O juizado especial estadual, varas comuns de juizado especial civil e criminal também, a Lei 9099, de 26 de dezembro de 1995. Ela tem de artigos 1º a 59 a definição da matéria civil, 60 ao último artigo a definição da matéria criminal. Depois veio a Lei 10.259/2001, que também faz remissão a essa lei do juizado especial no que for omissa, regulamentando o juizado federal. Depois veio a lei do juizado especial fazendário para as varas das fazendas públicas dos estados. Então, o que aconteceu? Um advogado, descuidadamente, ele entrou com uma ação contra o município, cobrando indenização porque foi derrubada uma casa de uma mulher no Pirambu. Ele tinha que pagar a indenização de X pela desapropriação. O município não contestou, simplesmente que não tinha documento provando, não falou nem em decreto de desapropriação, nem nada. Aí o ilustre juiz, depois de quase 4 anos, mandou fazer razões finais. Quando é juizado especial não tem essa história de razão final. Aí julgou que extinguiu o processo sem resolução de mérito, citando um acórdão de juizado especial federal, de turma recursal, no qual está dito que a desapropriação não é causa submetida a processo em juizado especial. Com efeito, o artigo 51 da lei do juizado especial, ele, no inciso 3º, 2 e 3, ele fala que quando o juizado especial é incompetente ou o processo não é o próprio para o juizado especial, o juiz deve extinguir o processo. Na justiça comum, ou seja, numa vara de juiz comum, quando esse julga incompetente, ele manda para o juiz competente. No juizado especial, não, ele extingue o processo sem resolução de mérito e a parte que promova a propositura de outra ação. No caso aí, eu entendo o seguinte, vou dizer, o que é desapropriação? Desapropriação é a entidade pública baixar um decreto de desapropriação, entendeu? E a seguir com esse decreto, mandar chamar o pessoal para pagar a indenização. Na oportunidade, cada uma das pessoas de imóvel desapropriado assina uma escritura transferindo o imóvel para a entidade pública que desapropriou. Isto porque, para os caracteres da desapropriação, é preciso que o dono do imóvel tenha a escritura registrada. Quando se trata de imóvel em área pública, não existe a figura da desapropriação. Não existe. Toda a área do bairro de Nossa Senhora das Graças, antigo Pirambu, toda ela é de imóveis ocupantes, possuidores em cima de terrenos públicos. Ali tem caserne, tem mansões construídas, mas todas elas são posse. Permissão de posse. Por que permissão de posse? Porque aquela área foi reservada para essa gente e o controle dessa área é por uma associação comunitária.
para evitar os espertalhões estarem tomando caso uns dos outros. Então, a associação comunitária mantém o pessoal que mora lá sendo proprietário só da construção. Não são proprietários, ali nenhum é proprietário do chão, como diz o outro. Existe apenas a construção sobre bem público. Tanto é verdade que o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal, proíbe o uso capião de bem público. Nenhum morador do Pirambu, se tiver 30, 40, 50 anos de posse, não pode propor ação de uso capião, que seria indeferido de plano. A única exceção pode acontecer quanto ao domínio útil, quando a entidade pública vende a fulano tal. Por exemplo, eu tenho o caso aqui, que a União Federal, ela vende imóvel ali na área pertencente à aula marítima, na beira-mar. Ela vende por escritura pública de domínio público, de domínio útil. Eu vou dizer já o que é isso. Quando ela vende assim, então se eu tiver a posse mansa, pacífica, do domínio público, eu sei quem foi o dono do domínio público, domínio útil, eu posso propor a ação de uso capião não do imóvel do seu domínio direto ou pleno, mas sim só do domínio útil. Eu tenho o direito de passar a escritura de uso capião no domínio útil. O que é domínio útil? É a velha enfiteuse. Existe o senhorio, que passa a ser a União Federal, existe o proprietário do domínio útil, que não se confunde com a propriedade plena. Nós temos propriedade plena, é aquela que é total. É o domínio do chão e o domínio da coisa em si, da construção. Eu estou dizendo aqui da palavra popular. Agora, o domínio direto é do senhorio, que é o domínio do imóvel. O domínio útil é do aquele que tem a enfiteuse, com a obrigação de pagar foro, taxa de ocupação, acontece muito. Lá no Pirambu, nenhum morador paga sequer taxa de ocupação. Significa dizer que é uma ocupação permitida. A ocupação permitida não se submete à desapropriação. Então, no caso aí, o juiz, com a devida vênia, não podia extinguir o processo sem resolução de mérito, porque não existe desapropriação. Existe o pagamento de uma indenização por demolição do imóvel da casa construída em terra pública do Pirambu, para que a rua lá fosse asfaltada. Isso é o que aconteceu. Então, bom dia para vocês todos. Depois eu venho só pegar uma aulinha dessa, bem programada, bem estudada, que eu não sei nada dessa matéria, que eu estou dizendo só o que eu sei, para levar a vocês tudo que eu sei sobre essa matéria e mais o que eu venho a aprender. Eu quero agradecer a atenção de todos. Amanhã eu estarei de volta. Vocês podem compartilhar. Diz que tem uma tal de umas estrelas aí que eu escuto aí. Você clica, 75 primeiras estrelas são de graça. Eu não quero dinheiro, não quero nada. Eu quero que vocês compartilhem, visualizem e curtam esse meu vídeo. Eu agradeço aos telespectadores. E mais dizer uma coisa. Eu tenho uma música minha que sempre que há Copa do Mundo, eu sou compositor das músicas que são cantadas pelo Luzirene do Cavaquinho. Ela já gravou muitas músicas minhas, bolero, samba canção, valsa, outras coisas, não é? E gravou agora, está no YouTube, com uma grande visualização, a música Copa do Catar 2022. Autoria minha, e eu estou fazendo a segunda voz, ruim, porque eu não sei cantar, mas foi só uma brincadeira na casa da Luzirene do Cavaquinho, e um estúdio improvisado, eu de bermuda, fui pegar de surpresa de boné, mas a visualização está boa, porque a musiquinha é boa. Copa do Catar 2022, vocês podem visualizar, porque a Luzirene do Cavaquinho já está gravando no estúdio adaptado para a gravação, para lançar publicamente. Tudo vai depender
do irmão dela que está providenciando toda a partitura, tudo direitinho. Bom dia, meu WhatsApp 85 é o DDD 999-453883. Bom dia e até amanhã.